Falando mais especificamente das doenças hepáticas, então a gente vai ter, como eu falei antes, uma divisão entre hepatocelulares e colestáticas, né? Hepatocelulares mais restrita ao hepatócito, né? Então uma característica de inflamação, necrose celular, que é quais são os representantes? Hepatites virais, né? Que são muito, digamos, problema muito grave hoje, né? A gente tem uma epidemia de hepatite viral, a gente tem um tratamento que dá para se dizer ótimo hoje, e a gente não consegue acabar com a hepatite C, porque a gente não consegue descobrir esses pacientes, né? Eles não estão sendo devidamente rastreados e tratados. Doença hepática alcoólica, né? Um problema que sempre existiu e, digamos, cada vez pior, né? Cenário de pandemia, né? De depressão, digo, né? Depressão econômica, depressão. Muitas pessoas tendem a, né, exagerar mais a bebida, então essas doenças acabam emergindo mais. Hepatites autoimunes, né? A gente tem uma série de tipos de hepatites e outras doenças que são assim mais raras, mas também, né, vão acusar esse tipo de lesão. Doenças colestáticas, então já é um outro padrão, né? É um padrão mais relacionado à via biliar, de obstrução de bile, né? Então, algumas condições mais cirúrgicas, né? Então, uma colitíase, cirrose biliar, esteatose hepática. Então, muitas vezes, o uso do álcool, por exemplo, ele pode ocasionar tanto uma lesão hepatocelular quanto colestática. Então, mas assim, a evolução das doenças é um pouco diferente. Então, é importante saber as diferenças. Eu trago aqui para vocês também um pouco sobre, né, é um tema de estudo, né, que eu pesquiso, gosto muito, e a ideia é que, né, a gente comece a prestar um pouco mais atenção na hepatotoxicidade por medicamentos, né? É difícil, a gente é uma detecção muito complexa, né? Muitas vezes a gente não tem tempo, a gente não tem condições e mecanismos para fazer isso, mas, né, na parte, digamos, mais acadêmica, a gente consegue ter bons resultados. Então, o termo que a gente usa para designar essa lesão por medicamento é esse que eu trago aqui, né? Em inglês, então a gente fala, né, carinhosamente de DILI, né? Então, se vocês digitarem DILI, isso vai trazer lesão hepática por medicamento. Então, assim, é a principal responsável por retirada de medicamentos do mercado, né? Quando a gente tem aquele recolhimento de medicamentos. Se nós formos pegar, assim, um histórico, né, desde, sei lá, início da década de 90, e, né, produção de medicamentos, a gente tem inúmeros medicamentos que foram recolhidos ou até nem foram lançados porque num ensaio clínico ou numa corte começou a desenvolver algum grau de lesão hepática e se cancelava, digamos, o ensaio clínico. Então, digamos, um desfecho importante, né, a lesão hepática, digamos, que vai encurtar a vida do medicamento, muitas vezes acabar com a vida de mercado daquele medicamento. A classe que tem mais relatos de lesão hepática por medicamento, hepatotoxicidade, são os antimicrobianos, né? Então, medicamentos que a gente usa muito corriqueiramente no hospital, ambulatorialmente, né, em casa. AINES, um medicamento que a gente, né, praticamente dispensa, né, hoje falando da farmácia pública, por exemplo, a gente dispensa, quantidades enormes de anti-inflamatório, né, super preocupante. Esse é um dos medicamentos que mais agride o fígado. Então, a gente tem um cenário bem, né, complicado. E, né, muita gente fica surpresa, a amoxicilina clave é o medicamento mais frequentemente associado à hepatotoxicidade. Quem sabe porque seja o mais usado, né? Então, né, aí tem esse... Mas na literatura, se a gente procurar, é isso. E no Brasil, a gente tem daí eu falo um pouco de literatura, né? A gente tem bastante produção, bastante dados de hepatotoxicidade por TARV tuberculostáticos. E aí é uma coisa que eu também abordo naquele artigo que eu mostrei para vocês ali, que a gente tem uma rede estruturada hoje de apoio para, vamos supor, para dispensação de antirretrovirais, tuberculostáticos, né? A gente tem um sistema muito bom, e esse sistema ele é eficiente na farmacovigilância. Então, assim, os programas de tuberculose, HIV, eles têm um protocolo clínico, e eles trazem o que nós temos que monitorar, quais os eventos, como eu falei antes, né?
quais as transaminases, qual é o valor que a gente vai acabar monitorando ou suspendendo o medicamento. Isso facilita uma farmacovigilância, correto? Então, quem sabe a gente consiga, né, agora tendo mais ferramentas como o NoHarm, avançar mais na farmacovigilância e conhecer melhor um perfil, por exemplo, de hepatotoxicidade e outros tipos, né? Aqui eu trago, digamos, né, para ter uma visão assim mais fácil, né? Quais os medicamentos que a gente tem relacionados a um padrão de lesão? Por isso que eu falei para vocês, era importante a gente conhecer o padrão de lesão. Paracetamol, né, super conhecido, né, lesão hepática, dose dependente, é uma lesão hepatocelular, não é uma lesão colestática. Não é o padrão de lesão, né? O paciente não fica equitérico. Não, é uma insuficiência hepática aguda, né? Leva à morte muito rapidamente, né? Tem aquela história do antídoto, citilcisteína. Então, assim, esse é um quadrinho que pode ajudar, né? Muitas vezes, então, se a gente tem um paciente com uma hepatopatia de padrão colestático, e aí a gente vai procurar, vai pesquisar, e ver que aquele medicamento que a gente está suspeitando, que está causando uma hepatopatia, ele não é relatado como uma hepatopatia de padrão colestático. Pode ser que a gente esteja olhando para o medicamento errado, né? Então, assim, são coisas importantes a gente, se, né, porventura for avaliar esse tipo de comportamento de medicamento hepatotóxico, saber o tipo de lesão com o tipo de medicamento. Para saber o tipo de lesão, né, que nem eu falei para vocês, importante entender um pouco da clínica, né, mas e também dos marcadores, né. Os marcadores, por exemplo, fosfatase alcalina vai estar bem mais aumentada no padrão colestático. A ALT, né, a ALT vai estar bem mais aumentada que a fosfatase alcalina no padrão hepatocelular. Então, como é que a gente faz, né, para entender um pouco mais de hepatotoxicidade por medicamentos? Não é fácil, né, gente? A gente tem pouca pesquisa aqui no Brasil. Nosso grupo agora publicou um artigo aí que a gente traduziu e validou o algoritmo, que existe um algoritmo bem específico para identificar a lesão hepática por medicamentos. E então, assim, agora tem em português validado, né, esse algoritmo, vocês podem acessar e usar. Ele não é fácil de ser usado, tá? Pensando em prática clínica, dia a dia, mas agora a gente já está, digamos, tentando trazer, né, essa prática que existe no exterior e, né, que seja usada aqui. Porque se a gente for fazer um estudo para avaliar a hepatotoxicidade, né, fazemos um estudo e mandamos para uma revista, eles vão querer saber, né, mas o que vocês usaram para identificar? Vocês fizeram um algoritmo e tal? Então é importante a gente começar a conhecer essas ferramentas. Então, assim, a gente tem um paciente com hepatotoxicidade por algum medicamento. Qual é o início, né? A gente tem que conhecer o potencial hepatotóxico dos medicamentos. Então começa por aí. A gente às vezes menospreza a bula, mas a bula traz informações muito importantes. Por exemplo, o medicamento ele tem uma propriedade assim já esperada de aumentar a transaminase. Então, se o paciente tem uma transaminase, ou às vezes até a bula fala, transaminases levemente aumentadas, e a gente tem as transaminases levemente aumentadas, a gente pensa, isso é esperado. E a gente vai ver, tá como um efeito adverso frequente. Tá, bate, né? Tá de acordo. Então a bula é um bom parâmetro. A gente se deter a bula é o problema, mas a bula é um parâmetro importante. A gente tem uma base muito interessante, que é o LiverTox. Tá? LiverTox você pode digitar no Google mesmo. Se eu não me engano, eu trago aqui a carinha dela, mas tá indexado no PubMed, e lá a gente pode olhar medicamento por medicamento e, digamos assim, uma monografia relacionada à hepatotoxicidade daquele medicamento. É bem interessante. Então, se a gente está investigando algumas drogas assim que pode estar causando, a gente pode ir atrás dessa informação e lá reúne-se uma série de relatos de casos, qual é que é o mecanismo teórico de hepatotoxicidade. Então, para a gente conhecer mais, assim, né, um perfil hepatotóxico de cada medicamento, o LiverTox é bem legal. Artigos, então, né, a gente vai poder procurar, por exemplo, vamos supor, a gente está com um paciente, ele está fazendo uso de, sei lá, pegar um aleatório, bupropiona. E aí ele começou a usar bupropiona e teve uma falência hepática e daí tu, mas não tem na bula, tu vai no LiverTox, não achou nada. Às vezes tu vai achar um relato de caso lá na Indonésia. É alguma coisa, entendeu? Então, assim, a gente precisa procurar, às vezes, garimpar.
né? E pode achar. E aqui, né, embaixo eu trago para vocês ali o algoritmo de Hukan, que seria o algoritmo específico para hepatotoxicidade por medicamentos. É quase como um naranjo, só que ele é bem mais sensível e específico. E se a gente usar naranjo, a gente não vai conseguir nada, né? Quando a gente fala de hepatotoxicidade. O algoritmo de Hukan, ele é bem legal. Vale a pena vocês darem uma conferidinha nesse artigo aí e ver. Até porque, assim, ó, com esse algoritmo, a gente consegue ver bem qual é que é o caminho para investigar a hepatotoxicidade por medicamentos. Se a gente seguir aquele algoritmo, tu está fazendo, digamos, praticamente um guia para o médico de o que ele deve fazer, quais exames deve pedir, qual o histórico ele tem que pesquisar do paciente. É bem legal, gente. Eu trago aqui também um outro artigo que esse autor ele traz assim, ele fez uma revisão dos medicamentos mais frequentemente associados à hepatotoxicidade. Então, assim, para quem quiser assim, pensar, da classe das estatinas, qual que é o mais hepatotóxico? Aí tu consegue achar ali, né? Então, assim, é legal, um artigo que é bem didático, assim.